Amém, glória a Deus. Saúde a todos os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus, amém. Mais uma noite, meus irmãos, mais uma noite de meditação na palavra do Senhor, mais uma noite que estaremos falando da palavra do Senhor, amém, para a honra e a glória do Senhor Jesus, amém. Peço aos irmãos, antes de irmos para a palavra, que os irmãos orem junto comigo. Vamos fazer mais um minuto de oração, mais um minuto de oração ao Senhor, amém. A oração nos aproxima de Deus, a oração ela nos dá estrutura para enfrentar as batalhas, amém, meus irmãos. Peço aos irmãos que os irmãos fechem os olhos, todos dando glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu venho ao Senhor humildemente na Tua presença, Pai, agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade, Pai, e por mais esta noite, Senhor, que o Senhor tem proporcionado, Pai, de nós estarmos aqui, meu Pai, na Tua presença. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, pelo dia maravilhoso, pela semana maravilhosa, meu Pai, e por este mês de janeiro que já se vem terminando, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos, obrigado, Senhor, pelas vitórias, Pai, e por toda a proteção, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela misericórdia que o Senhor tem conosco todos os dias da nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor sempre estar nos perdoando, nos limpando, nos santificando a cada dia mais. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, por o Senhor ter dado o Teu Filho, meu Pai, para morrer na cruz, para nos salvar, mesmo nós não merecendo, meu Pai, esta dádiva, meu Pai, que é ter o Teu Espírito Santo, este maravilhoso, meu Pai, dom que o Senhor tem nos dado, que é o Espírito Santo, que é os dons espirituais, a graça, meu Pai, de ter, meu Pai, ali o Senhor como nosso Pai. Não merecíamos, Pai, mas pela morte de Jesus na cruz hoje temos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado pelo pão de cada dia, meu Pai, que o Senhor tem nos dado. E obrigado pelo pão espiritual, meu Pai, que é a Tua santa palavra. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo, meu Pai. Oh, meu Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor venha, meu Pai, se fazer presente nesta live, Pai. Que o Senhor venha se fazer presente no lar de cada um que está acompanhando, meu Pai, esta live, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei, meu Pai, o que está se passando na vida de cada um, mas como a irmã já falou, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor sabe tudo, o Senhor vê tudo, o Senhor conhece tudo. O Senhor é quem esquadrinha o coração de cada um dos meus irmãos. O Senhor conhece, meu Pai, a cada um de nós, e o Senhor sabe, meu Pai, aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos, Pai. Então eu peço, Senhor, entra com providência na vida de cada um, entra com providência no lar de cada um agora, nesse momento. Passa, meu Pai, com Teu sangue carmesim, Senhor, sobre a vida de cada um, meu Pai. Vai limpando, vai purificando, meu Pai, vai entrando com providência, vai quebrando todas as barreiras, toda a opressão de Satanás, meu Pai, na vida de cada um, Senhor. Oh, meu Pai, vai, meu Pai, derrubando, meu Pai, todas as armadilhas de Satanás, todos os laços do passarinheiro, toda a peste perniciosa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Senhor, abençoa grandemente, abençoa, Senhor, poderosamente, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai fortalecendo, meu Pai, vai abençoando, vai guardando, meu Pai, a vida, Senhor, de cada um. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai abençoando o casamento, a vida espiritual, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, vai fortalecendo, meu Pai, a vida sentimental, o casamento de cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Vai dando força, vai dando graça, vai dando vitória, Senhor, vai dando estrutura, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Se faça presente nesta noite, fala grandemente ao nosso coração, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem nos preparado nesta noite, Pai, para falar, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Fala que os Teus servos, fala que os meus irmãos ouvem, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor nesta noite
lá em Apocalipse, amém? Capítulo de número 22 e o versículo de número 11, né? Amém? Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 11, amém? A palavra do Senhor, né? Creio eu, uma palavra muito conhecida de todos os irmãos, amém? Apocalipse 22, versículo de número 11. Peço a todos os irmãos que acompanhem junto comigo, amém? Quem é injusto, faça ainda a injustiça. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Amém, meus irmãos? Só até aqui. Meus irmãos, hoje eu queria falar um pouco sobre nós estarmos no processo de santificação. Estamos, desde quando nós somos servos de Cristo, nesse processo de santificação. Amém? Eu queria ler junto com os irmãos, né, um versículo que se encontra lá em Gálatas, Gálatas capítulo 3. Amém? Só um minutinho, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Lá em Gálatas, no capítulo de número 3 e o versículo de número 20, a partir do 24, amém? Gálatas capítulo 3, versículo 24, até o versículo 26, amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: de maneira que a lei nos serviu de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então, para exemplificar isso que eu estou falando aqui, meus irmãos, eu li Gálatas capítulo 3, versículo 24 ao 26. Gálatas capítulo 3, ele vai falar sobre a nossa justificação. O que é justificação? Antes de Jesus morrer na cruz para nos salvar, nós tínhamos, como eu já bem falei aqui, nós tínhamos que ser da descendência de Abraão, de Israel, ou, né, nos unirmos a Israel, né, e reconhecer a Deus como Senhor e único Salvador, o único Deus, né? Quando Jesus morreu na cruz, ele abrangeu tudo isso, ele abrangeu não só para os judeus, mas para todo o mundo, né? Como ele fala lá em João, no capítulo 1, o versículo de número 12, né? Hoje nós somos feitos filhos de Deus. Mas por que eu estou querendo falar, começando lá em Gálatas? Porque, meus irmãos, a justificação é um dos pontos, é um dos pilares que Jesus trouxe. Temos a justificação e temos a santificação. O que é a santificação? E por que nós estamos num processo de santificação? Antes, como eu já falei, quando nós não éramos servos de Deus, nós não éramos justos diante de Deus e nós não éramos santos diante de Deus. A partir do momento em que Jesus morre na cruz e que nós reconhecemos a Cristo como Filho de Deus e cremos nele, temos fé nele, nós nos tornamos justificados, nós somos justos diante de Deus. Tanto que a palavra falou: aquele que é santo, santifique-se mais, santifique-se ainda, e aquele que é justo, faça ainda justiça, né? Então, quando nós somos justos, fazemos a vontade de Deus. Diante de Deus nós somos justos. Nós não temos, não é que nós não pecamos, mas diante de Deus, ele nos justifica. Nós somos justificados diante de Deus e somos santos diante de Deus. Mas estamos nesse processo. Por que eu falo que nós estamos no processo? Porque nós temos que nos santificar a cada dia. A palavra fala: aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é justo, faça ainda justiça. Então nós somos justos diante de Deus, mas devemos ser justos a nossa vida inteira. Nós somos santos diante de Deus, mas devemos nos santificar cada dia mais. E por quê? Nós estamos fadados ao erro. Nós estamos no mundo carnal. Nós ainda podemos, no caso, cair em tentações ou ser tentados por Satanás. Por isso que a palavra fala: aquele que é santo, santifique-se mais, ou santifique-se ainda. A palavra do Senhor vai dizer lá em Efésios,
no capítulo de número 1 e o versículo 4, fala assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, nós devemos ser santos na presença do Senhor e irrepreensível. Essa palavra irrepreensível é não mudar, não voltar atrás. Não vou voltar atrás com o erro que cometíamos antes. Irrepreensível é ter uma decisão firme e seguir em frente, não olhar para trás. Então, a nossa santificação é dia após dia. A nossa santificação, ela é irrepreensível. Nós não podemos voltar atrás nessa santificação que temos com Deus. E por que nós devemos nos santificar? Porque aquele que nos chamou também é santo. Então, como pode Jesus, Deus, sendo santo, ter contato com uma coisa que não é santa? Então, tanto que a tribo de Levi, quando a tribo de Levi cuidava da arca, ela não podia ter herança com as outras partes. Ela não comia como a tribo de Israel, as 12 tribos normais. Ela comia diferente. Aquilo que era do sacrifício que as tribos faziam, a tribo de Levi, que aquilo era santificado ao Senhor, eles pegavam a sua parte. Por quê? Aquilo que é santo não pode ter contato com o impuro. Então, por isso que somos santificados e devemos nos santificar dia após dia. A palavra do Senhor vai continuar dizendo lá em Hebreus, no capítulo 12, o versículo 11: esforcem-se para viver em paz com todos e serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, por isso que devemos nos santificar, porque aquele que nos chamou é santo. Nós devemos nos santificar primeiramente porque Deus, Jesus Cristo, é santo, e também porque aquele que nos chamou, nós não vamos poder vê-lo se nós não sermos santos. Como eu falei, que conciliação, né, como a palavra do Senhor fala, que conciliação há entre Deus e Baal? Não há conciliação. É a mesma coisa de Deus e o pecado. Não tem como, não dá certo, né? Então, a palavra do Senhor também vai continuar dizendo lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Num processo de santificação, como eu já bem falei aqui, como nós estamos num processo de santificação, nós estamos, como eu falei, fadados ao pecado. Nós estamos ainda no mundo. Por isso que eu falei que estamos num processo. Nós somos santos diante de Deus, mas estamos num processo de santificação. A partir do momento que Jesus voltar, nós tivermos o nosso corpo transformado, nós seremos santos plenamente. Por mais que a gente viva, né, num mundo pecaminoso, quando Jesus voltar, teremos um corpo de glória e seremos santificados plenamente, ou seja, seremos santos eternamente. Então, por isso que a palavra fala, fuja, né, de tudo que é pecaminoso. A imoralidade sexual é um exemplo, mas fuja de tudo que é pecaminoso, porque nós estamos num mundo que é pecaminoso. Nós vemos pecaminosidades em todos os lugares, meus irmãos. Então nós estamos num mundo que é imoralidade, é pecaminosidade, é muita coisa que faz com que nós venhamos perder a nossa santificação diante de Deus. Então por isso que a palavra fala, aquele que é santo, santifique-se mais, né? Nós temos que estar num processo, dia após dia, né, ali de santificação, amém? E a palavra do Senhor vai continuar dizendo lá em Hebreus capítulo 10, versículo 10, assim: pelo cumprimento desta vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas, E lá em Hebreus capítulo, ainda no capítulo 10, versículo 14, fala assim: porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então,
Quando, como eu falei aqui, quando nós não éramos servos do Senhor, nós não éramos santificados. Para Deus, nós éramos impuros. Por isso que tem muita gente, se a gente chega em Israel, nós que não somos da descendência dos judeus, somos considerados impuros. Tem certos lugares que não podemos entrar em Israel, porque nós somos considerados impuros, para eles, obviamente, mas diante de Deus nós sabemos que não somos impuros, porque nós somos santificados dia após dia. Mas como veio essa santificação? Jesus, ele morre na cruz, e o sangue dele nos limpa de todo o pecado, né? Nos transforma alvos como a neve, meus irmãos. Então, meus irmãos, por isso que a palavra fala: aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é justo, faça ainda a justiça. Aquele que não é santo, não vai se santificar. Aquele que é injusto, ele vai fazer ainda injustiça. Então, que nós possamos estar nesse processo dia após dia. O processo de santificação não é fácil. O processo de santificação é difícil, vai trazer dor, porque nós vamos ter que nos sacrificar dia após dia. Deixar de viver neste mundo e viver a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque aquele que é santo nos chamou também para ser santo. Deus não quer que a gente viva nesse mundo de impureza. Deus não quer que a gente viva nesse mundo de dor. Deus não quer que a gente viva nesse mundo de pecaminosidade. Deus quer que nós vivamos no mundo de santidade, santificação. Por isso, meus irmãos, a nossa santificação tem que começar desde quando a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E é assim, de manhã à noite, de manhã à noite. Porque esse processo só vai acabar quando Jesus voltar e nós recebemos o nosso corpo de glória. E vai valer muito a pena, meus irmãos. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um dos irmãos. Amém? Que Deus possa falar ainda mais aquilo que eu não falei. Amém? Peço aos irmãos que os irmãos vão fazer mais 1 minuto de oração. Amém, meus irmãos? Logo após eu estarei fazendo os apelos. Amém? Peço aos irmãos que os irmãos fechem os olhos nesse momento. Vamos fazer mais 1 minuto de oração. Amém? Todos dando glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, pela Tua santa palavra, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, meu Pai, tem nos falado, meu Pai, ao nosso coração. Obrigado, meu Pai, porque devemos estar na presença do Senhor santificados ainda mais. Devemos, meu Pai, estar na Tua presença, Senhor, limpos, alvos como a neve, meu Pai, a cada dia mais. Senhor, eu peço, meu Pai, fala grandemente aos Teus filhos, aos meus irmãos, aquilo, meu Pai, que eu não consegui passar, aquilo, meu Pai, que eu não consegui falar, meu Pai, mas que o Teu Espírito Santo, meu Pai, pode falar no coração de cada um, Pai. Fala grandemente, fala poderosamente, meu Pai. Abençoa, meu Pai, grandemente, meu Pai, a vida de cada um, Pai. Fala grandemente ao coração de cada um, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.